Bom dia, família. A paz do Senhor Jesus a todos. O Bom Dia Família hoje é super especial. Nós estamos recebendo aqui o Bispo Djalma, da família Viva Santa Cruz. Ele já compartilhou algumas histórias aqui com a gente e é sobrenatural. E o tema de hoje é a família edificada na palavra. E começa a criar a expectativa do que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, você mãe, você pai. Abra mesmo o seu coração para receber algo da parte de Deus. E hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos recebendo aqui o Bispo Djalma. Gostaria de convidá-lo. Amém. Chegar, Bispo. Amém. Amém. Prazer muito grande receber o senhor aqui. Prazer todo meu, Amém? querido. Seja bem-vindo. Deixa Deus te usar aí. Tem muita Amém, história. amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, amém. Primeiramente, dizer do prazer, né, de estarmos aqui. Saber que o propósito de estarmos aqui justamente é a edificação da igreja, né? Essa é é a nossa, a nossa proposta. E com um tema muito peculiar, né? Família. Os que confiam no Senhor estão seguros justamente por causa do contexto família. As pessoas podem até viver muito tempo sozinhos, isolados, mas nada compara o convívio em família. Nada compara, por exemplo, a gente viver em família, como a própria palavra de Deus nos ensina. Eu louvo a Deus, porque o salmista, quando ele fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, e que não se abala, mas permanece para sempre, os montes de Sião é justamente o que cercava totalmente a cidade. Alguém para poder, alguém para poder combater, alguém para poder invadir, ele tinha que subir o monte e depois tentar atacar, o que na verdade automaticamente ele chegava exausto, enquanto os soldados podiam proteger a cidade. O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos sustenta. Então, primeiramente, eu quero agradecer aos irmãos por essa oportunidade que nos dá, por estarmos aqui essa manhã tão abençoada, esse momento tão especial, e num ambiente tão propício, um local acolhedor, em que a gente vê claramente a paz, a gente percebe claramente a ação do Espírito Santo nesse ambiente, e nada assim que seja com porcelanato no chão, com telhado especial, colunas maravilhosas, mas tudo feito com as próprias mãos de Deus. E isso traz para a gente uma quietude, traz para a gente um momento tão especial, tão gostoso juntos. E eu, desde já, quero agradecer por estar aqui. E dizer para você que Deus ele deseja, de uma maneira ou de outra, tratar conosco nos mínimos detalhes, em coisas que nós nem imaginamos. Eu tenho certeza que daqui já saiu e vai sair, assim, palavras que edificam, palavras que mudam o contexto de vida. E esse projeto, esse sonho que Deus colocou no coração dos irmãos para estarem gerando a cada quarta-feira aqui, é algo surreal, tremendo, de Deus. Eu tenho certeza que alcançará muitas pessoas. Hoje, com a tecnologia, com o avanço, né, da mídia, isso tem possibilitado muitas pessoas a conhecer verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Por mais que a gente fique preocupado, será que a mídia não vai atacar a família? Será que a mídia não vai destruir a família? Também vai. Mas assim como toda essa situação que a gente vê da tecnologia, o avanço, tentar de todas as formas destruir, que é a missão do nosso opositor, do anticristo, a Bíblia diz que o Senhor também tem os seus poderes e que é muito maior do que o poder das trevas. E eu quero, nessa manhã, compartilhar com você justamente essa palavra, sabe, que está aqui no Salmo. Justamente porque o salmista ele fez a colocação muito pontual, né, no Salmo 125, que ele coloca esse cântico, ele coloca ele cantou isso naturalmente por saber
do que se tratava uma família solidificada na palavra de Deus. E o cântico é um cântico de confiança, de segurança, né? Os que confiam no Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus ele continua sendo o mesmo, se eu confiar ou não nele. Ele continua do mesmo tamanho, com o mesmo poder. A diferença vai acontecer em mim, assim como ocorreu na minha vida. Né? Quando meu casamento estava em crise, a minha vida, os alicerces da minha casa estava completamente ruinado, foi o Senhor que entrou e mudou a minha história. Então, por isso eu tenho que testemunhar a respeito daquilo que ele tem feito e realizado. Ninguém que um dia chegou diante de Deus, por mais que tenha dito eu nasci num berço evangélico, né, o que não existe, nunca vi um berço evangélico, mas algumas pessoas falam que tem berço evangélico, né? Eu acho que toda a humanidade, todas essas pessoas que um dia receberam o Senhor Jesus, eles tiveram que fazer isso independente se o pai era cristão ou não, era pastor ou não, sabe? Tem pastores hoje cujos filhos não estão na igreja e, e tem e tem macumbeiro, sabe? Cujos filhos são pastores. Então não adianta a gente querer rotular ou mesmo até mesmo querer dizer que pelo fato da pessoa ser uma família cristã, os filhos obrigatoriamente têm que estar ali. O Senhor Jesus ele fala: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então isso é muito forte. Quando Deus fala isso é porque ele está dizendo o seguinte: olha, é individual, mas a família é algo fantástico para Deus. Quando você vê uma família caminhando, eu fico maravilhado de ver, né? Uma família caminhando, os filhos segurando a mão dos pais e indo para a casa do Senhor, é um testemunho muito forte, é algo muito tremendo. Então, quando o salmista não diz que aqueles que confiam em Deus nunca terão problemas. Muitas vezes até porque a gente vê que os problemas eles acabam servindo como sustentação e como alicerce para a nossa vida. A gente passa por situações que muitas vezes Deus quer nos usar lá na frente. Até mesmo na nossa casa, até mesmo em circunstâncias, né? Quantos exemplos a gente usa coisas que nós vivemos, não é isso? Situações que nós pecamos, questões mesmo de pecados que cometemos, é o que nós usamos. Olha, esse caminho é um caminho de morte. Esse caminho não leva ninguém a nada. Então, por isso é que o salmista ele faz essa abordagem do Salmo 125, justamente porque há momentos em que tudo parece estar desmoronando, tudo parece estar ruim. Vem o desemprego, vem a enfermidade, vem a doença, vem a separação conjugal, vem a crise, o filho que não quer ir para a igreja, até mesmo muitas vezes usando de drogas e coisas assim. E parece que a casa está desmoronando, parece que as coisas não estão indo legal, porque Deus dá liberdade também às pessoas a fazer aquilo que ele acha que é conveniente para ele. Mas entendemos que ele tem interesse em toda a humanidade. Toda a família é de interesse de Deus a salvação deles. E aí nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas. Se você chegar no hospital, tem muitos crentes lá se tratando. Eu já fui capelão no presídio e tem muitos crentes no presídio. Aí você fala, como pastor? Tem. E pessoas que eram crentes mesmo e foram presas. E aí? Né? Você encontra crente em vários lugares, em vários segmentos. O que a gente precisa entender é que isso tudo leva-nos a fortalecer nossa fé diante de Deus, para quem crê no Senhor. E aí você depara com lutas, você depara com decepções, você depara com perseguições, né? Portas que se fecham, coisas que acontecem na vida das pessoas. E aí, mas a palavra de Deus, ela nos traz uma lembrança fantástica. Ela nos faz lembrar porque quando você lembra de alguma coisa, sabe? Como foi o caso daquele filho pródigo, né? Que estava lá comendo as bolotas que os porcos talvez até rejeitavam e ele estava comendo. E ele falou assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele lembrou que na casa do pai a realidade é outra. Por isso que o salmista fala isso. Ele fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião,
e não se abalam. Monte de Sião que não se abala. Porque você vê muitas vezes uma construção que tem uma base muito solidificada, como a gente tem visto os terremotos, os maremotos, o que tem acontecido, mas o alicerce fica lá, a base fica lá. Isso é fundamental, isso é de importância muito grande, porque a gente sabe, por exemplo, como que é importante ter uma base bem feita, sabe? Ter uma base solidificada. Eu acredito que muitos de nós que passamos por muitas lutas e muitas dificuldades, que enfrentamos muitos dissabores, possivelmente o que nos sustenta não é, por exemplo, um dinheiro que você consegue extra, ou mesmo uma amizade legal. O que nos sustenta justamente é a base que nós criamos diante de Deus, é o alicerce. Por isso que o salmista fala que os montes de Sião, eles não se abalam. E nós somos como ele. Então quem confia no Senhor, obviamente tem firmeza. Quem confia no Senhor tem alicerce. As pessoas podem até nos achar de louco, nos chamar de doido, né? Olha, como é que pode essa pessoa perdendo tudo, né? Perdeu saúde, perdeu família, perdeu pai, perdeu mãe. Poxa vida, e continua confessando esse Senhor, porque a nossa fé não se baseia no que temos, mas se baseia no que somos e em quem confiamos. É por isso que o salmista ele fala isso. A família, ela justifica, por exemplo, a gente se manter de pé, porque a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: o que meus filhos, meus netos e bisnetos vão pensar de mim? Isso é interessante, ajuda muito, sabe? A gente manter alicerçado. As pessoas podem até pensar assim, mas a gente tem que viver a nossa vida, não interessa o que os outros pensam, mas a partir do momento que você sabe que tem um legado a deixar, que tem uma história a escrever, então você se preocupa. Opa, o que eles vão pensar a meu respeito? O que eles vão imaginar que eu um dia já fiz, já realizei em nome do Senhor? Então, por isso que os que confiam no Senhor, eles não podem até sofrer alguns contratempos, mas os montes não se abalam, os alicerces eles não se abalam. E eu vejo que Jerusalém ela estava cercada justamente por esses 7 montes aí, estavam cercadas. E você já deve ter ouvido muitas histórias de tentativa de destruição de Jerusalém. Talvez você já ouviu, hoje a história geral conta isso, né? A respeito de vários ataques que aquela cidade sofreu, mas os muros foram derrubados, os templos muitas vezes foram queimados, mas os montes continuam lá. Os montes continuam lá. O que são montes na sua vida? Talvez algumas pessoas eles confundem monte com coisas, né? E aqui a Bíblia está falando que montes é aquilo que Deus faz sobre nós. É isso, é o alicerce que ele cria em nossas vidas. Então, uma das coisas interessantes é que o salmista ele usa essa imagem para ensinar que a nossa segurança ela não está na ausência necessariamente dos problemas, na ausência das lutas, na ausência das dificuldades, mas a base toda, sabe, da nossa sustentação é a presença de Deus em nossa vida, em nosso coração. Então eu quero desafiar você a não mais ficar confiando, sabe, nas circunstâncias que são oferecidas a você. Eu me lembro quando eu trabalhei na década de 80, 90, década de 90, eu trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional e eu tive amigos que suicidaram, que tiveram crise muito grande, alguns foi até mesmo internado, porque a empresa estava se preparando para ser privatizada e ia demitir muita gente, e essas pessoas ficaram desestabilizadas e acabaram, por exemplo, perdendo tudo. Porque eles não estavam firmados no monte do Senhor. Eles não estavam firmados na presença de Deus. E quando estamos firmados na presença de Deus, aí tudo que lhe ocorre, as pessoas chamam a gente até meio de louco, mas tudo que nos ocorre serve basicamente para sustentação e fortalecimento
do alicerce que nós temos em Deus. Então eu quero desafiar você a depositar toda a sua confiança nele. O que importa nesse momento não é o que você já construiu ou perdeu até aqui. O que importa neste momento não é o fato de você ter tantos cursos, diplomas, ou quem sabe até mesmo alguns com renomes. O que importa agora é o Deus a quem você serve. A quem você tem servido ultimamente? E como que nós podemos definir a quem nós servimos? É a quem nós mais damos atenção. O que tem ocupado mais o seu tempo? O que tem tomado mais, por exemplo, o seu dia a dia? Sabe, a gente, como pastores, é muito comum a gente usar também o celular, usar a mídia, né, para poder aproveitar para se comunicar, para fazer alguma coisa, mas a nossa confiança não está nessas coisas. Há momentos, por exemplo, que eu preciso desligar meu celular. Eu preciso me confinar mesmo diante de Deus, que a minha dependência é somente dele. Você fala assim, esse pastor fala isso porque está tranquilo, a vida dele está jóia, né? É aposentado, tem casa própria, está tranquilo, anda de carro para lá e para cá. Não, a base toda, sabe, é justamente porque eu confio num Deus que é todo-poderoso. Já tive em situação delicada, já fui desenganado pelo médico, mas o Senhor estava comigo. E aí eu quero trazer isso para você, porque o mundo ele pode mudar, o mundo pode... muda-se a moeda, muda-se o tempo, muda-se os governos, muda tudo nesse mundo. Mas o Deus a quem eu sirvo continua o mesmo. Então, desde quando eu me conheço por gente, né, que eu vejo mudança de governo, promessas de governo, política e tudo mais, como vamos ter agora, daqui a pouco, mas o Deus continua o mesmo. É por isso que eu vejo que as pessoas ficam abaladas justamente por falta de ter esse alicerce em Deus. Porque Deus está ao redor de nós, do seu povo. Somos povo dele. E ele é quem nos sustenta. Eu vejo o povo de Israel lá atrás. Quantos livramentos Deus deu? Quantas situações. Imagina 2 homens indo lá enfrentar um faraó com um exército e tudo. Apenas 2 homens. E ele chegava, ele afrontava mesmo, sabe? Ele falou, Deus mandou o meu povo sair. O faraó podia ter matado ele ali mesmo, mas ele se manteve de pé porque foi Deus que mandou. Era muito fácil. Eu vou matar esses 2 João Ninguém aqui e está resolvido. Pois é, eu quero que você entenda o seguinte, o mesmo Deus que atuou nos dias de Moisés, o mesmo Deus que atuou nos dias de Davi, é o mesmo Deus que atua hoje. Ele está olhando para você, ele está sondando o teu coração, ele quer saber, na verdade, em que base está firmada a sua fé, em que sustentação está a sua fé. A sua fé está no seu trabalho, a sua fé está na sua família, sabe? O termo diabólico, né? Que as pessoas muitas vezes usam, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, é satânico. Porque o único jeito que tem de Deus levar a gente muitas vezes é através de uma enfermidade. Mas ele tem controle de todas as coisas. Então, cuidado. Eu vejo pessoas assim, tão confiado em família, que é lindo, maravilhoso, eu creio mesmo, sabe? Que família é algo fantástico, é o maior bem que nós temos hoje, é a família. Mas ela também pertence ao Senhor. Ela também é de Deus, não é minha. Deus apenas me usou para poder fazer crescer um pouco mais. Mas não é minha. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso depender dele. Eu preciso viver sustentado por ele. Eu acredito que é o que ele quer que você faça nesse dia. Se a tua fé, se a tua base for o Senhor, nada te abalará. O inferno sabe que ele já perdeu. Ele sabe que ele é derrotado. Mas talvez você não. E talvez você está pensando que talvez o diabo vai ter alguma vantagem. Se você confiar no Senhor, por certo a vitória é certa, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre.
O Senhor te abençoe, em nome de Jesus.